Olá, gente. Eu fiz uma live semana passada para falar da minha candidatura. Peraí que eu vou pegar uma água. Vocês não sumam. Fiquem aí. Então, quero conversar com vocês hoje. Tô bonita? Cortei meu cabelinho. Tô aqui com vocês. Ai, derrubei água. Para trocar uma ideia sobre esse processo eleitoral, sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, sobre o fato de eu ser também agora candidata a deputada federal pelo PSOL São Paulo. E eu quero trocar uma ideia com vocês sobre esse rolê de eleições, de situação política nacional. Tô aqui para responder todas as perguntas que vocês colocarem. E o povo se unir! Se o povo se unir, Bolsonaro vai cair! Bolsonaro vai cair! Bolsonaro vai cair! Bolsonaro vai cair! Para iniciar, vou apresentar para vocês a minha candidatura a deputada federal. Eu sou professora da rede pública estadual. Eu costumo dizer operária da educação na escola-prisão de regime semiaberto para os filhos da classe trabalhadora e povo pobre. Porque a gente sabe que os políticos, mesmo sendo de esquerda ou de direita, eles se encontram nos rolês da elite. Como assim se encontram nos rolês da elite? Não interessa a ideologia do político. Se ele fica doente, ele vai nos melhores hospitais particulares, especialmente de São Paulo, mesmo que ele seja de outra região. Quem é de São Paulo sabe do Sírio-Libanês, Albert Einstein. Então a galera briga entre si, mas na prática vão lá ser atendidos nos grandes hospitais das elites. A galera treta entre si, mas é o filho do pobre, da classe trabalhadora, que vai para a escola pública, que vai lá ser meu aluno, ser minha aluna. Então, o debate que eu quero fazer com vocês hoje aqui é esse, é um pouco mostrar que a minha candidatura é sim ligada aos movimentos sociais. Eu sou vegana, né? Sou ativista da pauta animal, defendo aí os direitos dos animais, o direito da mãe natureza. Esse sistema está em guerra contra a mãe natureza, em guerra contra a nossa natureza. Só que, pra mim, esse rolê mesmo dessas eleições, muitas horas, você raspa o sovaco, fora Bolsonaro. Tem gente perguntando no meu sovaco, então eu vou mostrar aí na live. Eu não raspo o sovaco, né? E qual é a questão de não raspar o sovaco? Porque eu não quero, porque eu não tenho vontade. E eu sou tão empoderada do meu corpo que eu faço o que eu quero dele. E as mulheres têm que poder fazer o que elas querem do corpo delas, como querem, onde querem. Eu defendo esse direito e acho que esse direito tem que ser estendido, porque muitas vezes a gente se preocupa muito em se a gente tá bonita, se a gente não tá, se a gente tá no padrão, se a gente tá magro o suficiente, bonito o suficiente, se a gente consegue ser comprada aí, quando as pessoas olham as mulheres aí na vitrine e falam, essa mulher ela é boa o suficiente. A gente tem que parar com isso, a gente tem que ser livre. Gostei da Hannah perguntando pro Felipe: Felipe, você raspa o sovaco? E eu fiz questão de mostrar os meus pelinhos porque eu gosto deles, eu tenho um afeto com eles, eu tenho um relacionamento com eles. Eu acho que essa relação que existe de medo, né, de colocar como nojento os pelos das mulheres, tá relacionada a uma negação que a gente é bicho, que a gente é animal não humano. A gente é bicho, a gente tem que se conectar com a nossa natureza. E a natureza dos animais não humanos não é uma natureza feroz, ruim, quando você é um animal. Muito pelo contrário, você pega um porco, uma vaca, um cachorro, um gato. A maioria dos animais é muito gente boa, com a gente e com os outros animais. Mas o bicho come bicho. Bicho come bicho quando é carnívoro. Mas o ser humano nem é carnívoro. Então tinha que parar com essa patifaria, né? Porque carnívoro que é carnívoro, ó, tem os dentes aqui, ó, os caninos bem desenvolvidos e as patas para comer carne crua. É assim que funciona na natureza, né? Então, o que eu tô trazendo para vocês estão chegando agora, estão vendo essa discussão sobre feminismo, sobre mulheres, sobre pelos. Isso também faz parte de como eu tô na política hoje. Porque sim, eu tenho uma experiência, para quem não sabe, eu estou parte do mandato coletivo da bancada ativista, é o mandato de deputado estadual na Alesp, um mandato coletivo, um mandato dividido. Eu faço parte dessa estrutura, mas a treta que eu percebi estando na Assembleia Legislativa é que a gente precisa ser de fato radical. E radical é ir na raiz do problema. Que só colocar pessoas nos espaços de poder é transformar essas pessoas no espaço de poder.
Como assim no espaço de poder? Essas pessoas se domesticam, elas aceitam o que está acontecendo lá, elas ficam lá só para ganhar mais recurso, e mais dinheiro, e mais estrutura, e mais cargo, e mais negociação. Então elas falam para você, eu vou lá defender o povo, mas na verdade elas não são o povo, não agem a favor do povo, porque elas já estão em outro lugar, elas estão lá inclusive para defender o delas, defender o quanto elas são diferentes do povo, a grana a mais que elas têm, o recurso a mais que ela tem, você acaba se vendendo para o sistema, e não só pela corrupção, pelos milhões de reais que pode cair aí na sua conta, ou a malinha que você pode receber, mas pelo status, pelo poder, por como as pessoas te recebem, te abrem portas, e aí pra ficar lá você tem que fazer um pacto atrás do outro, e tem hora que você não sabe nem mais quem é você virou o sistema. Então chegou a hora da gente questionar esse sistema de fato. Eu sou da esquerda, né, mas eu sou da esquerda raiz, não da esquerda Nutella. Qual a diferença da esquerda raiz e da esquerda Nutella? A esquerda raiz é contra o sistema. A esquerda Nutella defende o sistema. A esquerda raiz acha que a classe trabalhadora e o povo pobre tem que se organizar porque a terra, a água, o alimento, esse planeta não nasceu com um cartório do lado dizendo que ele tem dono. Essa terra é dono de todo mundo aqui, é dono dessa terra. Todo mundo aqui merece esse planeta. Inclusive aquela galera que se diz cristã, é bom lembrar que se todos somos filhos de Deus e Deus criou todo esse lugar aqui, a todos pertence a água, a terra e os alimentos que dela nascem. E os animais também são filhos de Deus, não são propriedade de ninguém. E essa lógica de transformar o que é vida, o que é água, o que é fruta, o que é gente, inclusive, né? Porque a escravidão era isso, transformar gente, ser humano em propriedade, é uma lógica sistema capitalista, que acha que tem que crescer explorando, destruindo, devastando e não garantindo o bem-estar de todos os seres vivos, né? É muito doido porque a galera que diz defender Cristo é que vai bem contra o que o Cristo fazia na prática. Bom, é isso, eu tô aqui com essa candidatura radical de professora da escola pública e uma das pautas que eu quero desenvolver e discutir com as pessoas é sobre os políticos, né? Sobre os políticos e a utilização deles do serviço público. É muito doido porque tem uma galera aqui falando do Bolsonaro ou dando risada e etc e tal, só que defender e fala que ele é antissistema. Só que na prática, o que eu disse anteriormente, todos esses políticos, eles podem brigar, mas na hora que ficam doentes, eles não vão ser atendidos no SUS. Na hora que o filho deles precisa estudar, eles não estão na escola pública. Então, se a gente quiser de fato garantir a igualdade aqui nesse país, garantir que os serviços públicos sejam de fato de qualidade, garantir que exista a meritocracia, né, que as crianças inclusive se desenvolvam, tenham oportunidades na vida, baseado não no que o papai tem, ou na escolinha que ele tá pagando, ou no posto, no hospital que ele tá bancando, mas no seu próprio esforço. Se a gente quiser isso, a gente vai ter que colocar os filhos das elites nas escolas públicas. E o primeiro passo é colocar os filhos dos políticos, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita. Porque aí, amados, aí eu, como professora da rede pública, eu digo que o salário dos professores, os banheiros das escolas públicas, né, a falta de recurso, de estrutura, a quantidade de alunos por sala não seria a mesma se os filhos do Lula, Bolsonaro, Temer, Haddad, Rodrigo Garcia, todos esses deputados que estão por aí, para quem está em São Paulo sabe também desse nome, Boulos, né, Tarcísio Freitas, a família inteira escadinha miliciana do Bolsonaro, se a galera tivesse os filhos na escola pública. Olha que louco, eles são péssimos gestores, todos eles, péssimos gestores, porque onde já se viu você gerenciar uma empresa, um serviço, alguma coisa que é tão ruim que você não usa, que a sua família não usa, os seus filhos não usam, ninguém usa. Então o debate que a gente tem que fazer aqui é também esse: a gente precisa garantir que esses políticos estejam usando obrigatoriamente os serviços públicos, estejam usando os serviços públicos. E eu falo não de quem olha a escola pública de longe, vai lá tirar foto no final de semana, né? Vai lá mostrar a realidade que não existe. Eu falo de quem
é professora da rede pública, que entende como funciona isso, que já organizou muita coisa na comunidade, eu organizei o conselho de escola, a assembleia com a comunidade, abri biblioteca, fiz movimentação, lutei contra o fechamento de escola lá feito pelo Alckmin, lá em 2015, a gente fez mobilização para não fechar as escolas da região, inclusive os meus alunos ocuparam a escola, então eu tô falando de quem conhece. Porque muita gente fala de educação, muita gente diz saber falar de escola pública, mas só pisa lá para tirar fotinho. E olha a escola pública ali da planilha do Excel, para ver o que foi respondido e o que não foi respondido. E isso não existe. Quando a gente fala de direito à educação, e aí eu quero fazer um debate com a galera que tá aqui, que tá falando meio, falando bem do Bolsonaro. Vamos lá, a proposta do Bolsonaro para a educação, sabe qual que é? Militarização das escolas. É o projeto Escola Cívico-Militar, que quando as escolas viram militares, ganham R$1 milhão do governo. Eu vou dizer para você que esse projeto, ele é uma burrice. Por que ele é uma burrice? Porque se a gente pensa em política pública para educação, a gente analisa o que dá certo. Ou o que dá certo especialmente no Brasil ou no resto dos países do mundo. Eu não conheço nenhuma pesquisadora de educação, seja no Brasil ou no resto do mundo, que defenda a militarização como uma alternativa para garantir qualidade. Não existe um país do mundo que esteja na lista entre os 20 maiores índices educacionais que seja militarizado. Isso não existe, não faz sentido. Essa experiência ainda não foi feita em nenhum lugar do mundo. As escolas militares aqui do Brasil, que são de filhos militares, não são as escolas que ficam em primeiro lugar no Enem. Então, as escolas militares que já existem, que são escolas de filhos de militares e militares das Forças Armadas ganham bastante dinheiro, então a criança em casa tem estrutura, tem internet, tem celular, e isso aumenta sim o acesso ao conhecimento. Isso é científico, né? Tem um filósofo francês que chama Bourdieu, que fala do capital social, de como esse capital social da família, essa estrutura de ensino, de aprendizagem, como ela facilita que o aluno entenda a linguagem escolar, entenda a língua portuguesa que é dita lá, entenda a matemática que é dita lá, não é uma coisa totalmente diferente daquilo que ele viu na casa. Então, assim, essas escolas que são hoje escolas militares, que têm filhos de oficiais, elas não são número 1, número 2, nem as 10, não estão entre as 10 escolas que vão com melhor nota no Enem. Então, isso não existe. Dizer que militarizar as escolas vai melhorar a qualidade da educação é dizer que Papai Noel existe, gente. É dizer que Coelhinho da Páscoa vem aí todo abril. É dizer que você põe o dente aí embaixo do travesseiro, a fada do dente pega e dá um dinheiro pra você. Porque não existe nenhum fato que mostra isso. Os fatos são simples. Escolas militares no Brasil, elas não são da elite do aprendizado. Elas não estão nem no top 20 de nota do Enem. Tem escola técnica que tá escola técnica pública que tá inclusive nesse índice, e escolas militares não estão. Em nenhum lugar do mundo as escolas militarizadas dão resultado como qualidade e acesso à educação. Então, por que o Bolsonaro escolhe militarizar a educação? O que os militares entendem de educação? O quê? Porque que eu saiba, o exército ele tem a prerrogativa de entender de defesa, de segurança, que tá no campo aí abstrato da violência, né, das armas, do controle, né, da repressão, de tudo isso. E o que isso tem a ver com a educação? Vocês me conseguem me citar um ou uma teórica, pesquisador, pesquisadora de educação que cite que os militares são uma referência de educação a nível internacional? Isso existe? Não, não existe. Não existe. Em lugar nenhum existe. E aí eu quero que vocês me ajudem a entender. Por que então que o Bolsonaro quer militarizar as escolas? Sabe por quê? Ah, alguém colocou aí, disciplina. Disciplina. Então, o problema da educação no Brasil é disciplina?
Esse é o problema da educação no Brasil. Como assim disciplina? O brasileiro, em especial, não tem disciplina. O que é disciplina? É respeito? É ficar quieto? É não brigar? Né? É a questão da violência. É muito louco isso, porque a gente comparar a questão da violência nos Estados Unidos, que as escolas não são militarizadas, não são, inclusive, né? Mas nos Estados Unidos, que você disse que a população é mais disciplinada, orientada para o trabalho, inclusive já ouvi de gringo dizendo que brasileiro, latino-americano é vagabundo, é pobre porque não trabalha. Mas eu deixo isso para outra história, né? E ainda esses bolsonaristas ficam lambendo o ovo dos Estados Unidos, sendo que eles pensam que a gente é lixo, né? Muito engraçado essa síndrome de vira-lata, né? Lambe o saco de quem pisa o pé em cima da sua cabeça. Bom, aí assim, lá a gente sabe... É recorrente os casos de tiroteio dentro das escolas. Não só as armas lá são muito mais liberadas do que aqui, mas também elas são usadas como forma de expressão de crise psicótica e virou uma febre, virou uma moda. E de anos já. Eu lembro daquele filme Tears in Columbine, que foi uma das primeiras escolas a isso acontecer. Ex-alunos ir lá e atirar, e matar professor, e matar criança. Então, o que é disciplina? É falta de disciplina que leva as pessoas a agirem assim? O que é a violência nas escolas? Como é que ela se expressa? Aqui a gente teve um caso, inclusive de um menino tentando imitar lá, que foi em Suzano. A gente viu numa escola pública estadual. Faltava o que ali? Faltava detectores de armas na escola? O que falta nesse lugar? O que falta para ter essa disciplina? E aí eu quero dialogar com vocês, esse rolê de disciplina, é muito louco essa parada. 2011, eu entro na escola pública, vou dar aula pra quinta série, numa escola pública estadual no fundo do fundo da quebrada da Zona Norte. Chego lá pra dar aula pra quinta série, o sexto ano, tem quantos alunos em sala? Tem 43 crianças em sala. Numa sala de aula que quase não tem ventilação, a ventilação é muito ruim e fica abafada. Você abre a porta da sala, você sente o cheiro de tudo, qualquer coisa que você nem imagina o que é, né? Aquele bando de criança, 43 crianças, uma carteira enfileirada em cima da outra, e a minha carteira de professora quase não tinha espaço para eu sentar no fundo, eu tinha que sentar meio na lateral, porque os alunos não tinham espaço, não tinha nem espaço para a quantidade de carteiras que tinha lá dentro da sala. Além disso, tinham duas crianças nessa sala, duas crianças, crianças especiais. Uma criança diagnosticada com autismo e outra com um diagnóstico muito confuso, mas qual era o comportamento delas? O menino grandão ficava andando pela sala e às vezes batia nos amiguinhos, jogava água na cara dos outros, e um outro menino que é um diagnosticado com autismo andava com a mochila, ficava cantando e andando no corredor e balançando a cabeça. Quem que eu tinha para me ajudar, para me auxiliar a tomar conta dessa sala, poder ser professora de português nesse caos? Ninguém. Eu tava sozinha com 43 crianças e duas crianças especiais, uma laudada com autismo e outra nem sei o laudo que tinha. Essa é a realidade da escola pública. E vocês estão caindo no conto do vigário do Bolsonaro, dizendo que o problema é disciplina. O problema é estrutura. Nessa estrutura, as crianças queriam toda hora ir ao banheiro, toda hora beber água, toda hora sair da sala. Eu mesma queria sair da sala. Eu falo, gente, que lugar horrível de ficar. Sala de aula horroroso, que parece uma cadeia, uma prisão. A gente passa calor, a gente sente todos os cheiros que não tem que sentir. Então, quando eu tava lá em 2015, junto com os alunos nas ocupações de escola, inclusive na minha escola, lutando para garantir que não fechassem escola e aumentasse a quantidade de alunos por sala, era por isso que eu tava lutando, pela minha sanidade, pela minha capacidade de poder ser professora e pela qualidade da educação dessas crianças. E o mais interessante é que o meu irmão, na época, meu pai tava com dinheiro e colocou ele numa escola particular. E quantos alunos tinham na escola? Tinham 15 por sala. Meu irmão tinha uma sala de 15 alunos e eu tinha uma sala de 43. E depois a galera pergunta de qualidade dessa educação. Qual é o problema? Se os filhos, a filha, que tem uma filha criança, do Bolsonaro estudasse em escola pública, do Lula, do Haddad, de todo mundo estudasse em escola pública, vocês acham que faltaria papel higiênico, sabonete, né, professor, que teria 43 crianças por sala, incluso as crianças de inclusão, as crianças especiais? Não teria. E é disso que a gente está falando.
A gente tem os políticos que governam as estruturas, que mandam aí em como funciona a escola, em como funciona o posto de saúde, em como funciona o hospital, mas que não usam esses serviços. Então eles olham para aquilo que a população depende, porque o povo depende disso. Depende dessa estrutura, depende do SUS para sobreviver, depende da escola pública para ter acesso à educação. E para aquilo que é básico, que é estrutural, essa galera olha para a escola e para o posto de saúde como se fosse nada. Porque para eles não importa, porque o filho deles não tá lá. Então eles falaram, temos que economizar recursos. Eu estava em sala de aula quando veio uma normativa do PSDB falando que nós professores, pra gente ganhar mais, a gente tinha que aprender a economizar no papel na escola, economizar os recursos, economizar papel, economizar impressora. E o mais engraçado é que durante anos, a maioria das vezes que eu trabalhava com xerox dentro da sala de aula, eu trabalhava com xerox minha, que eu pagava do meu bolso. Eu comprei uma impressora pra ter na minha casa, pra eu poder imprimir, porque era um saco, uma burocracia, pedir papel, assinar papel, a impressora aí quebrava, tinha um monte de professor na fila, aí tinha uma quantidade máxima de cópias, eu não conseguia tirar cópia porque outro já tirou cópia, aí era uma briga na escola, ou seja, toda uma estrutura inútil que impede o trabalho pedagógico. E é disso que a gente tem que conversar. Da realidade da nossa vida e da realidade do nosso povo. Porque tem que tomar cuidado com esse processo eleitoral e com todos os processos eleitorais. As eleições são um teatro de uma democracia que não existe. Porque democracia é poder do povo. E que povo que tem poder? Poder. É um governo do povo a democracia. E esse governo, ele é do povo? Para ele ser do povo, a prioridade do governo deveria ser aquilo que é mais importante para o povo. O que é mais importante para o povo? Ter acesso à água. Água é coisa mínima, básica, água limpa, sem veneno, de qualidade. Aqui em São Paulo a gente está bebendo água do volume morto. Já foi registrado que a Bines, que é a represa aqui que mais abastece a região de São Paulo, ela está contaminadíssima, inclusive com agentes cancerígenos. E o que vem acontecendo? O governo do estado de São Paulo e o governo federal, mesmo sendo inimigos, entre aspas, ambos têm a mesma política de guerra contra a natureza. Uma política de devastação ambiental, uma política de abertura para agrotóxico, que envenena a nossa comida, a terra, inclusive a água, que já acharam agrotóxico nas águas do aquífero Guarani. O veneno chegou lá, chegou para as próximas gerações. Próximo, comida. Tá chegando alimento barato na mão das pessoas? A gente tá patrocinando a agricultura familiar perto das regiões de grandes centros urbanos? Por que o dinheiro público não vai para isso? Para onde vai o dinheiro público? Pro agroepop, pra pecuária exportadora, que faz soja. Brasileiro não come soja. Brasileiro não come soja. Eu sou vegana, eu não gosto de soja. Nem como soja. Então falar que o problema é nosso, nem fala, porque a produção de soja no Brasil, mais de 95% vai para o gado. Ah, mas brasileiro come gado. Nem carne come, gente. Porque tá caro. E mesmo assim, comer esse animal e não prestar atenção no resultado ambiental, o quanto a gente está invadindo o Pantanal e a Amazônia, aí não tem água em São Paulo, aí não chove aqui, não é mais terra da garoa, a gente fica sem água, bebendo volume morto, com água poluída. Esses são os problemas de verdade. E esses problemas de verdade não estão sendo tratados. E não serão tratados nas eleições. E vocês serão manipulados para escolher um lado. Uma direita e uma esquerda, que na minha opinião são falsos. Porque são ambos burgueses, representantes das elites. Ah, mas tem um representante tipicamente fascista, que é o Bolsonaro, e o representante da esquerda liberal, progressista, que é o Lula. Ambos são burgueses, parte da elite. Não são classe trabalhadora, não são povo pobre, não utilizam SUS, não utilizam escola pública. São outro rolê. Então a questão de representatividade, eu sou do PSOL e muita gente fala, o PSOL, lacração, representatividade, as mulheres, o povo preto, Pra mim o pessoal debate isso pouco, porque a questão não é colocar uma cara de mulher, um rosto de preto ou preto indígena, um LGBT. Pra mim a questão fundamental é quando a gente vai colocar o povo no poder. E o povo usa o SUS.
E o povo usa escola pública. O povo usa transporte público. E aí você vai nos países que, né, grandes, a Europa, lá que chique. Eu tenho um amigo que mora na Suécia. Não, porque o meu filho de um imigrante preto, Salvador, baiano, músico, estuda junto com o filho do príncipe. Aí você vai lá, os altos índices educacionais estão lá na Suécia. Altos índices educacionais. Uma educação pública, gratuita e de qualidade. E o filho do príncipe estuda com o filho do imigrante baiano, nordestino, músico, que tá lá. Estão percebendo a parada? Qual que é? Vão sair dessa ilusão? Vão parar de ficar escolhendo assim um mito? Porque mito, eu quero falar esse rolê de mito, porque esse rolê de mito é muito engraçado. Esse rolê de mito é o seguinte: o que é mito? Mito é um ser, uma entidade que teoricamente não existe aqui materialmente agora, nesse lugar, que pode ou não ter existido no passado e que aí representa uma força da natureza, uma força específica, né? Uma habilidade específica, ou coragem, ou bondade. Mas como assim? Vamos lá, mito. Do mito você cria a palavra mitologia, o estudo dos mitos. Mitologia grega, o estudo dos mitos, ou seja, desses personagens, dessas entidades, né, religiosas, espirituais, etc. Mitologia grega, dessas entidades da Grécia. Mitologia africana, dessas entidades da africana. Mitologia indígena brasileira, dessas entidades indígenas brasileiras. Então, quando vocês falam que Bolsonaro é mito, pra mim parece que ele não existe, né? Porque mito não existe hoje, agora, na prática, nesse momento, né? Então, assim, sei lá, é uma forçação de barra misturado com uma falta de conhecimento do que significa mito. Do que significa mito. Então, Bolsonaro faz parte da mitologia política brasileira? Os representantes, sei lá, as entidades espirituais... E aí é muito louco, porque a galera que diz que gosta de Bolsonaro fala que é cristão. E teoricamente parte dos cristãos racharam, os católicos e os né, protestantes racharam, porque você não podia, né, idolatrar ninguém que fosse Jesus. Mas a galera tá idolatrando, chamando de mito, que tem uma conotação espiritual, um cara qualquer, que tá aí, que existe. Não vou nem falar a qualidade dele, o que eu acho dele. Um cara X, away, um presidente. Um presidente aí, de um país. Então a galera tá idolatrando, vezes 5, a galera que rachou o cristianismo, sendo contra a existência de santos, porque eles remetiam à idolatria, tá idolatrando um cara que hoje existe, que tá longe de fazer milagre, de representar o que Cristo representou. O cara que fala da arminha, que fala que tem que matar, entendeu? O cara totalmente contrário à prática de Cristo. Porque Cristo era pobre, andava entre os humildes, dividia o pão, andava com as prostitutas, com os bandidos, bandido bom, bandido morto. Não cabe na boca de Cristo. Cabe na boca dos anticristo. Quem é contra Cristo. Aí cabe na boca. Aí cabe certinho. Então, assim, vocês percebem que, tipo, mano, os problemas reais que você, eu, todos nós estamos enfrentando não estão sendo enfrentados. E aí tem uma coisa muito louca que a gente pode comentar também, que é a questão da dívida pública. O Brasil é um país que está sustentando os bancos. Você fala assim, não, é óbvio, eu tô pagando mó juros, um juros mó alto do empréstimo, do cartão de crédito. Não. É muito mais profundo o rolê. Primeiro, a gente tinha na Constituição Brasileira de 89, que foi votado que os bancos no Brasil só podiam cobrar 12% de juros ao ano, mais uma taxa real, que hoje daria 16% ao ano. Quanto você paga por mês no seu cartão? 16? 17? O meu tá, se eu quiser parcelar, tá 13% ao mês. Aí você fala assim, mas isso pode? Pode, tem vários países do mundo, inclusive países na Europa, que tabelam juros, o banco não pode cobrar o quanto ele quer. E isso foi aprovado pelo Fernando Henrique Cardoso. E aí bolsonaristas vão lá pesquisar como o Bolsonaro votou, porque ele já era deputado. Será que ele votou
para os bancos serem livres e cobrarem os juros que eles quisessem? Ou será que ele votou de acordo com a Constituição para manter o direito do povo de não ser dilapidado, roubado pelos juros dos bancos? Faço essa pergunta para vocês. Vocês podem dar uma pesquisadinha e descobrir de que lado ele tá. Mas a coisa vai ficar pior. Porque não só se abriu no Brasil esse bagulho do liberalismo econômico, é abrir para as elites arregaçar o povo do jeito que quer. Não só eles abriram isso, que os juros no Brasil o banco pode cobrar o que quiser e como quiser, né? É engraçado que os países de primeiro mundo não são assim, não. Pelo menos lá na Europa, que tem bem-estar, estado de bem-estar social, saúde e educação para todo mundo, o rolê é outro. Na França, inclusive, tem um crime de usura. Se você cobrar acima de uma taxa, já era. Na Inglaterra tem, se você cobrar acima de 200%, automaticamente você já pagou. Na Suíça, inclusive, os bancos estavam sendo obrigados a emprestar com taxa negativa. Porque o Paulo Guedes, que vocês estão passando pano pro Bolsonaro, a primeira política do Paulo Guedes, que foi quando surgiu a pandemia, foi liberar R$1 trilhão para os bancos. E vai lá no Google e pesquisa. Ah, não, a gente vai liberar para os bancos, não vai liberar para o povo, e aí o povo vai ter dinheiro. Aí os bancos não liberaram. E quando liberaram esse dinheiro com juros altos. Então por que o governo vai dar dinheiro para os bancos? Não dá dinheiro para o povo. Percebe? Então você está lá sustentando o banco com altos juros, que é um juros exorbitante, um juros desumano, um juros injusto, sendo que a legislação brasileira até 98 dizia outra coisa em relação aos seus empréstimos. Beleza, tá lá te esfolando. E essa votação e essa mudança na Constituição, nas leis, foi orquestrada inclusive junto com os liberais que hoje estão com o Bolsonaro. Essa raça de safado que tá lucrando lá com os bancos com juros internacionais enquanto o povo tá passando fome. É isso que eles fazem. Aí vamos lá. 2. Ficou comum, né, o governo, para querer movimentar a economia, passar um dinheiro para a mão dos bancos, né? Como aconteceu na pandemia em 2020, em maio de 2020, a primeira política econômica do governo Bolsonaro foi dar R$1 trilhão para os bancos distribuírem em forma de empréstimo para o povo. O povo nem estava endividado, vai ficar só um pouquinho mais. Mas ainda tem a questão do mecanismo da dívida pública. Sim, cerca de 52% do orçamento, então cada realzinho que você gasta em imposto, mais da metade dele vai para pagar dívida do Brasil com bancos, alguns nacionais e outros internacionais, e bancos que têm ação de acionista lá na Bolsa de Nova York ou em outras bolsas pelo mundo. Então significa que quando o povo brasileiro passa fome, o governo brasileiro prefere pagar a dívida com o banco do que dar comida para o povo. Quando o povo brasileiro morre de doença, o governo prefere pagar a dívida para bancos do que curar as pessoas. Quando o povo brasileiro não tem acesso a uma educação minimamente digna, o governo brasileiro prefere pagar os bancos. E quero dizer para vocês que isso nem Bolsonaro e nem Lula são contra. Eu tava vendo hoje uma entrevista do Bolsonaro, um vídeo dele falando com os banqueiros. Ele teve uma reunião hoje com os banqueiros e ele falando: vocês prestem atenção, vocês querem o que tá acontecendo com os banqueiros lá da Argentina? Vocês querem isso para vocês banqueiros, esse futuro para vocês? E aí eu lembrei, falei, olha, tá falando com os banqueiros, né, que os caras têm que estar bem, não pode estar, sei lá, com problema, né? O povo pode passar fome, mas os banqueiros é importante. E eu lembrei de um discurso do Lula, que disse também para os banqueiros, isso quando ele era presidente ainda, que eu lembro, esse discurso eu lembro de cor: nunca antes na história desse país os banqueiros lucraram tanto. Um presidente operário. Vocês percebem? Os dois estão mal comunados com os ricos, os grandes capitalistas. E chegou a hora de você, que tá aí na ilusão, achando que algum dos dois vai salvar a sua vida, a vida do povo. Acredita que, assim, sai, acorda, Alice. Acorda, que não vai rolar. Isso não vai acontecer. É importante acordar dessa ilusão. O nome disso é ilusão. Pare de escolher um mito. Mito não existe, né? Não existe. O que existe é a gente
ser dono de tudo que já é nosso. A água, a terra, as árvores. Toda essa estrutura, esse sistema, ele foi feito coletivamente. Esse celular que tá aqui, ele não é da Apple, vou falar do iPhone, mas ele não é produzido apenas com... Na verdade, eu não fiz nada, eu só fui lá e comprei. Peguei o dinheiro e paguei. Trabalhei para isso. Mas para ele estar aqui na minha frente, para ele existir, cada microchip, cada peça, capa, essa estrutura, tem um trabalho de milhares de pessoas. As pessoas que planejaram, que estruturaram, as pessoas que montaram, as pessoas que lá buscaram o minério, cavaram o minério, seja lá em que lugar, o vidro, tudo que tem aqui é uma produção coletiva. Então, se a gente não organiza essa sociedade para garantir que todas as pessoas não só trabalhem até morrer e morram para trabalhar, para sobreviver, mas que elas tenham uma vida plena, a gente naturaliza uma sociedade que é doente, que é triste e que vai contra a nossa própria natureza de animal humano, de ser livre, de congregar, de estar junto, de abraçar, de acreditar no outro, de construir senso de comunidade. Esse amor de Cristo, ele não funciona numa sociedade que trata tudo como objeto, coisa e mercadoria, que vende animal, que vendia, inclusive até recente, né, do ponto de vista histórico, 120 anos é recente, vendia pessoas, seres humanos. A gente precisa destruir esse sistema. É muito importante isso acontecer. E é isso. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, Paula Aparecida, Prof. Paula Aparecida, mudou. Prof. Paula Aparecida. Eu sou candidata a deputada federal pelo PSOL em São Paulo. Sou independente dentro do partido, tenho uma posição muito mais radical dentro do partido do que o próprio PSOL, do que a própria esquerda no Brasil. E estou me candidatando justamente para isso, porque eu acho que a gente tem que ter uma posição que seja de fato do povo, né? E não que finge que é do povo enquanto tá lá mal comunado com as elites desse país. É isso. Então, mandando tchau pra vocês. Um beijo, segue lá. Prof. Paula Aparecida. Tamo junto. Valeu.